Boa noite a todos, irmãos em Jesus. Vamos todos mentalizar nosso Pai Criador nos abençoando nessa noite e agradecendo a tudo que acontece conosco, tendo cada vez mais fé e orando para todos os que sofrem, os que têm esperança, os que estão lutando e a toda a população desse mundo, dos orbes celestiais, rogando a Deus a sua proteção, seu amparo, a sua luz, sua energia boa, todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. E assim vamos dar início à nossa preleição da noite, com todo o amparo de Deus, as nossas irmãs. Uma boa noite a todos, que assim seja. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui hoje para mais um estudo, para mais um início de entendimento. Espero que eu possa levar para vocês um pouco de conforto, um pouco de esclarecimento. E hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 9 a 13. Então a gente vai começar falando sobre o argueiro e a trave no olho, que é o item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos grandes erros da humanidade consiste em vermos o mal do outro, antes de vermos o mal que está em nós. Então, é mais fácil eu ver um cisco no olho do outro do que a trave que está no meu olho, não é mesmo? É a importância de tirar a trave do nosso olho e deixar o irmão que está com aquele argueiro no olho. Argueiro é aquela partícula mínima, pequenininha. Então, é assim, eu estando errado, olha só, eu errada, e querendo consertar o mesmo erro que eu tô vendo na outra pessoa, antes de consertar a mim primeiro. Olha só. A gente sabe que não tem uma pessoa que seja 100% boa, como também não tem uma pessoa que seja 100% ruim, né? A gente está dentro de uma faixa de evolução. E essa é a nossa meta, né? Nosso objetivo é evoluir. Apesar de não conseguirmos fazer isso de uma forma rápida. E assim nós vamos buscando essa perfeição, né? Nós somos então a mistura de porções entre o bem e o mal, tentando, né, a maioria de nós ser do bem. Mas isso não é fácil. Alcançar a perfeição completa não é fácil. Só Deus é perfeito, né, gente? E Jesus ele nos alerta. Antes de tirar o cisco pequeno dos olhos do colega, é preciso retirar o que está no nosso olho, né? E para isso acontecer, a gente tem que parar de se preocupar com a vida da outra pessoa. Parar de se preocupar em querer que a outra pessoa seja do jeito que a gente quer. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? E isso é tão difícil para nós. Nós temos dificuldade para fazer isso. Quando a gente está com um problema, a gente está inserido nele, a gente está ali dentro, muito dentro do problema. E a gente não vê solução. A gente não consegue ver solução. Por isso, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Para nós é muito mais fácil julgar e dizer assim: "Ah, mas se fosse eu faria muito melhor, faria diferente". Mas o que a gente precisa fazer é nos transportar para fora do que a gente está vivendo, porque assim a gente vai conseguir ver com mais clareza o problema. Então, a gente tem que nos transportar para o problema do outro, nos transportar mesmo, imaginar. Imaginar, e se fosse comigo? Peraí, deixa eu me colocar no lugar dele. Aí a gente vai ter um ângulo diferente do problema.
Porque quando eu me transporto para fora do meu problema, quando eu me transporto para o pro problema do outro, aí sim eu começo a ver com outro ângulo aquilo que eu via, né? Então, se eu começar a agir dessa forma, eu começar a imaginar como que é o problema do outro, o que ele está passando, aí eu vou mudar minha conduta. Porque, gente, é muito mais fácil a gente dar palpite, né? Tipo, se fosse ele, imagina, tá errado. Porque se fosse eu faria diferente. Se fosse comigo, não teria sido assim, não. Se, sempre esse se. Só que se fosse com a gente, talvez ficasse até pior, né? Será que a gente resolveria o problema daquela forma? Talvez fosse até pior. Então é preciso a gente se colocar definitivamente no lugar do outro, né? Nas situações, o que acontece? Qualquer situação que aconteça, cada um vai olhar o seu lado. Se tá eu e uma colega discutindo, eu vou olhar meu lado e ela vai olhar o lado dela. Não tem certo, não tem errado. Cada um vai olhar o seu lado, né? E é fácil julgar. Difícil é se colocar no lugar do outro. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Só que nós nos esquecemos que cada um tem sua parte a ser feita. E nós vamos responder por tudo o que fizermos e até o que não fizermos, né? Vamos responder pelas nossas ações. Então, assim, não interessa se o outro não faz. Para que eu vou fazer? Eu vou agir certo? Eu não. O outro não tá agindo. Para quê? Não vou ser honesto, não. O outro não tá sendo. Não interessa se o outro faz, se o outro não faz. O que o outro faz é problema dele. Ou o que ele não faz é problema dele. E ele vai ter que responder por isso. É dele. Eu preciso fazer a minha parte. Pronto, simples. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nada é imposto para nós. É o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe, só que a gente também paga por ele, né? Seja utilizando o livre-arbítrio com ou sem inteligência. A gente vai pagar por ele, né? Então, se a gente voltar lá na parte inicial do nosso estudo, a trave, né, e o argueiro, vamos pensar assim: são as pessoas mais difíceis que a gente precisa ajudar. Porque, na verdade, são essas pessoas que nos ensinam e são essas pessoas que nos fazem evoluir. Porque, olha só, é exatamente essa pessoa mais difícil que a gente precisa conviver, né? É a compreensão do erro dela, sem julgá-la, é que vai mudar tudo. Então, o orgulho e o ego, eles são atingidos quando nós queremos julgar uma pessoa. O egoísmo e o orgulho, eles geram os males da humanidade, né? Nós não devemos ignorar o nosso ego. Nós devemos observá-lo, né? Observar no silêncio para poder ver o que ele está forçando a gente a fazer. Então a gente não pode brincar nunca com o sentimento das pessoas, nunca. Então olha só, numa situação, né, que a pessoa tá ali, é difícil a gente segurar a nossa língua, né? Na hora que a gente vê, a gente prum, já falou, né? Sempre assim. A gente vê lá um problema afetando uma pessoa, mas a gente tem que falar alguma coisa. É difícil a gente ficar quieto. Mas será que cabe a nós falar alguma coisa naquele momento? Muitas vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas. Elas não querem que a gente fale alguma coisa. Não, elas só querem falar. Elas só querem ser ouvidas. Então é daí que entra a nossa caridade. A gente precisa doar. Doar o quê? Os nossos ouvidos. Ouvir sem querer dar palpite, sem querer dar conselho. Que conselho, né, gente? Será que a gente está apto a aconselhar alguém, né? Para que eu vou falar uma frase ríspida, aquela frase grosseira com a pessoa que já está com problema? Isso vai deixá-la ainda pior. Para que ser grosseiro ou ruim com essas pessoas que já estão sofrendo? Para quê? A gente pode sim mudar o mundo de mãos dadas. A gente não pode acabar com todos os problemas do mundo, acabar com a fome, com as dificuldades, mas a gente pode ajudar naquele momento uma pessoa que está com fome. A gente pode doar um prato de comida, pode doar uma sopa, né? Pode doar uma cesta, pode ir lá levar uma fruta. Não vamos resolver o problema do mundo, mas vai ser uma pessoa a menos que vai estar sofrendo,
né? Olha que bacana. Uma pessoa sofrendo menos no mundo. Uma pessoa que deixou de sofrer, uma pessoa a menos. Naquele momento, nós temos uma pessoa a menos sofrendo aqui no nosso planeta. Olha que bacana. Parece pouco, mas se cada um fizer isso, olha como é que vai dar certo. Agindo então de mãos dadas, mudando o mundo, né? Vamos tirar então a trave do nosso olho e ajudar sempre, gente, sem julgamento. A caridade ela não é só doar. A gente tem sim que doar o pão material, né? Mas caridade, gente. O que é caridade? Caridade é ser caro com alguém. Caridade é doar sorrisos, é doar tempo. Hoje o tempo está tão escasso. Então é doar tempo, é doar nossos ouvidos, doar as nossas preces, as nossas vibrações positivas. Isso tudo é caridade. Quem doa tem muito que agradecer, porque tem o que doar, né? Caridade é oportunidade de crescimento, de crescimento. É muito gostoso a gente se interessar pela história do outro, a gente ouvir sem pressa, mas ouvir se interessando, né? Se alegrando com a vitória do outro, se preocupando com aquele problema que o outro está te contando, vibrando, ficando feliz com a felicidade do outro. Porque todos nós passamos por momentos difíceis, todos. Então, sejamos caros com alguém, vamos ouvir, vamos incentivar, sem julgar. E quando for permitido, quando for oportuno, vamos sim dizer palavras que animem, que motivem aquela pessoa, né? Vamos então levar as nossas palavras, os nossos pensamentos positivos, né? E vamos assim, vamos olhar sempre o lado positivo de tudo, até os nossos problemas, conseguir enxergar isso. Caridade, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a doar, e nem tão rico que não tenha nada a receber, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos itens 11 a 13. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não devemos julgar uma pessoa, pois isso não é condizente com o espírito que busca a verdade absoluta e a libertação, né? Nós não podemos confundir o julgar com reprimir o mal. Por quê? O mal, ele existe em todos os lugares, em todos. E nós, como bons cristãos, devemos lutar contra o mal, porque o mal existe e ele deve sim ser desmascarado e ser combatido. É por isso que existem os julgamentos diante de atos que levam a essas maldades, né? As condenações, infelizmente, hoje ainda elas são necessárias. Mas a promessa de Cristo é que em breve, breve assim, né, gente? Não são poucos anos, não. São muitos. Mas breve em termos de eternidade, né? Em breve estaremos completamente num mundo de regeneração e não será mais necessário julgar as ações das pessoas, porque a sociedade será uniforme. As questões de diferenças sociais vão ter se extinguido e as pessoas terão as mesmas condições. Não terão mais necessidades de cometer as atrocidades que hoje são forçadas, gerando esse julgamento e essas condenações. Então, lá no item 12, a gente vai encontrar essa parábola. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te
e de futuro não tornes a pecar. Então, olha só, acusar um ser humano do erro que ele cometeu é o que Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe através dessa parábola. Jesus, no final da sua mensagem sobre o ato cometido pela mulher, né, ele disse: vá e no futuro não faça mais isso, não peques mais. Ou seja, ele reprimiu o ato dela, ele considerou o ato dela como errado e falou para ela não fazer aquilo novamente. Mas em momento algum ele condenou a pessoa que fez aquele ato e muito menos permitiu, de uma maneira ética, que as outras pessoas condenassem, né? Condenar uma outra pessoa não vai ajudar em nada. O que ajuda é um conselho, um apoio, um estender a mão. Quando nós condenamos com palavras fortes, a gente está fazendo crueldade. E se a gente sentasse do lado da pessoa, conversasse com ela sobre os equívocos que ela cometeu? Isso sim seria bacana, né? Isso é humano, isso é ser amigo. Jesus, ele quer nos ensinar que dar a mão àquele que erra é mais importante. Porque se você der a mão àquele que erra, o outro vai também te dar a mão quando você errar. Isso é vibração, né? Isso é sintonia. E outra, quem somos nós ainda encarnados nesse mundo de provas e expiações, sujeitos a erros a cada minuto, para fazer julgamentos e condenações? Quem somos nós? Não é? Essas leituras, gente, elas são muito interessantes. Nossos estudos são interessantíssimos, porque quando a gente está lendo e estudando, a gente recebe cada cutucão, né? E a gente funciona mesmo nessas cutucadas, né? E são cutucões para que a gente enxergue em nós os nossos próprios erros e, é claro, corrija-os, né? Bom, então vamos lá. Quando uma pessoa, né, que ela tem um vício, por exemplo, o que a gente faz? A gente julga, porque é fácil. Nossa, ele é bêbado. Ó, aquele ali, ó, ixi, viciado em maconha. Mas o pior de tudo, gente, são aqueles vícios que a gente carrega todos os dias dentro da gente. E a gente às vezes nem percebe, viu? Nem percebe. Aí a gente tenta camuflar, porque a gente sabe que é feio ter esses vícios. Como assim? Julgar, reclamar a todo momento, pôr defeito em tudo, né? Isso são pequenos vícios que a gente tem. O que a gente esquece é que quando nós julgamos, nós estamos deixando de olhar os nossos próprios defeitos. E sendo assim, a gente não vai evoluir. Então, quando eu me preocupo demais com o que o outro faz, eu deixo de evoluir, né? Eu também não preciso, gente, levar isso tudo a ferro e fogo. Em algum momento vai acontecer de eu fraquejar, de eu errar, mas vamos retomar. Vamos retomar. Somos seres em evolução, né? Somos seres em evolução. Então, quando eu me preocupo demais com o que o outro faz, eu deixo de evoluir. Eu deixo de evoluir. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente está aqui na Terra, que é uma escola. A gente não está aqui a passeio. Não. A gente está aqui para evoluir. E aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender e para evoluir. E apontando os defeitos dos outros, olhando a vida dos outros, a gente não está aprendendo nada, né? Muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, só que aquela pessoa não quer ser ajudada, ela não está preparada para receber ajuda. Quantas e quantas vezes a gente vê que aquela pessoa que quer ajudar, ela acaba carregando o problema do outro nas costas. Isso não é ajudar. Ah, mas é meu filho. Tadinho. Não, o que é do outro é do outro. Ah, mas é meu marido. Tadinho, ele não consegue. Então, eu carrego para ele, eu faço para ele. Não, o que é do outro é do outro. A gente não pode resolver o problema do outro. Não. A minha história é diferente da história do outro. Cada um recebe os desafios que lhe competem. Cada um tem a sua história. E se a gente não pode ajudar, a gente tem que ficar quietinho. A gente não tem que dar palpite, a gente não tem que comparar. Ah, porque eu fiz diferente. Vocês já perceberam que sempre quando alguém vem contar uma coisa pra gente, a gente conta uma história nossa? Já percebeu? Quer dizer, o problema do outro é do outro. Peraí, eu tenho que contar a minha experiência. Eu tenho que contar o meu sucesso. Ou eu tenho que contar que o meu problema é muito maior que o dele. Não é, gente? Isso é uma espécie de julgamento, não é? Então não vamos julgar. Não julgueis para não ser julgado. Por quê, gente? A palavra fere, ela mata. E assim, a gente não sabe de nada. A gente acha que a gente é o dono do nosso caminho, que é a gente que faz nosso plano.
mas os planos são de Deus, né? E a gente tem que confiar sempre em Deus e seguir firme. Não somos nós que mandamos. A gente precisa trabalhar isso na gente. A gente precisa parar de dar palpite, de rotular o outro, de achar que, se fosse comigo eu faria melhor. Nosso orgulho tapa o nosso ouvido. Porque a gente acha que a gente é sempre o certo. Pronto. Eu sou a correta. O jeito que eu resolvi é o jeito mais certo. Não. Deus não julga. Nunca. Quem julga a gente é a nossa consciência. Essa sim julga, né? A gente ajuda já pensando que o outro tem que ajudar a gente. Eu vou ajudar ele ali, porque quando eu precisar, ele vai ter que me ajudar. E aí, ai do outro, se eu precisar e o outro não me ajudar. Como assim? Eu ajudei ele, por que ele não vai me ajudar? Não, gente, a gente não pode esperar recompensa. A gente não pode ficar se vangloriando, né? Eu ajudei, eu ajudei. E ele vai ter que me ajudar. Não, não é uma troca. Se a gente chega numa pessoa e faz julgamento a ela, o que você está fazendo com aquela pessoa? Você está esmagando aquela pessoa mais ainda. Porque ela por si só já está mal, está com consciência pesada, abalada por ter feito algo de errado, por ter falado alguma coisa de errado. E aí a gente vem e critica, né? Se você faz então uma pronúncia e degrada aquela pessoa, você está ajudando a colocar ela mais para baixo ainda. E olha só como é ruim julgar, gente. Olha só como isso vem pra gente. Quando a gente julga, a gente está emanando vibração negativa e está mergulhando então num campo vibracional negativo. Da mesma forma que quando a gente ouve e ajuda com palavras motivadoras, a gente está vibrando positivamente e aquilo vai retornar para a gente. Então a gente precisa perdoar, perdoar outra pessoa, nos perdoar, né? O perdão ele é necessário para todos nós. A gente tem que se perdoar. Se a gente se perdoa, a gente vai vibrar positivamente. Agora, se eu condeno, aí eu vou vibrar negativamente. E aí a minha consciência vai me julgar. Então vamos vibrar perdão, porque assim a minha consciência não vai me julgar. E eu vou sempre estar envolvida num campo vibracional positivo. Olha que maravilha, que coisa boa. É um círculo então do bem, né? Para que julgar o outro só porque ele tem erros diferentes dos meus? Para quê? Seremos mal entendidos? Seremos. Seremos julgados pelos outros? Seremos. Mas isso não é da nossa conta, isso não é da minha conta. O que é da minha conta é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, os passos que eu tenho que dar. Com o outro, eu posso tentar ajudar, mas eu não posso fazer o papel dele e resolver o problema dele. Não posso, tá? Tem uma frase que eu sempre penso, gente, que não importa o que o outro nos faça. Não importa. O que importa é o que nós fazemos para o outro. O que importa é o que sai de mim, não o que entra. Tá? Então, se o outro me chateou, me humilhou, falou umas coisas ruins para mim, o problema é dele. Isso é dele. Eu aqui dentro de mim tô bem estruturada, tô bem trabalhada, tô em paz. E aí tudo em volta de mim vai ficar em paz também. E ninguém dá daquilo que não tem, né, gente? Então, isso aí é problema do outro. O problema meu é o que eu faço, né? Então vamos pensar sempre nisso. Vamos cuidar da nossa morada interior. Vamos então nos preocupar com o que eu faço. O que o outro faz é problema dele, né? Bom, gente, vou ficando por aqui. Vou agradecendo vocês pela companhia, pela paciência de me ouvir. E vou ficar aqui torcendo para que eu possa ter transmitido alguma coisinha nova para vocês, alguma coisinha boa para vocês, tá? Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e vamos seguindo, confiantes em Jesus. Boa noite a todos e fiquem com Deus. O tema muito propício para que todos pudessem aí entender realmente, né, o que nós somos aqui na Terra, o que temos, o que podemos fazer e o que não podemos, porque não podemos julgar, não podemos atirar a nossa pedra, porque nós também temos nosso telhado vulnerável, então por isso
que o tema realmente nos trouxe muito conhecimento, muitas bênçãos, para que a gente possa errar menos, para no caminho acertar mais e ter menos complicações com o nosso futuro, né? Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a esses guias amados, trabalhadores do bem, que estão sempre nos alertando, estão sempre conosco, sempre fazendo com que nós caminhemos em linha mais reta, em linha mais sem complicações, atravessando essas nossas barreiras e talvez até fugindo de errar mais para sofrer, para chorar e para ter problemas no nosso futuro. O tema muito importante, então vamos nesse instante agradecer a esse Pai bondoso, esse Mestre amado, que tudo faz por todos nós, sempre com acréscimo de misericórdia, nos dando aí sempre oportunidades a mais para o recomeço, para nos orientar e caminhar para Ele, né? Porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E que possamos ir para o Cristo de braços abertos, sempre firmes, passos sempre firmes, positivos, para chegarmos um dia àquilo que eles, o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial, pretendem de nós, que sejamos também aqueles portadores do bem, da mensagem e daquilo que eles querem de todos nós, que sejamos bons, amáveis, fraternos e trabalhadores do bem. Então, que a paz, a luz e o amor do Cristo possa cobrir todos nós, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo os nossos corações e amparando, dando-nos cada vez mais essa oportunidade de trabalho, esta oportunidade de sermos, assim, dignos obreiros do nosso Mestre Jesus. Que a paz, a luz e o amor possa estar em todos os lares e em todos os corações. Que Jesus abençoe, que Jesus proteja e ampare a todos.